A Bíblia, o registro das lutas e aspirações do homem. Vamos entender que essas promessas que estão nas Escrituras se aplicam a nós não para aclamá-las ou repeti-las como afirmações, mas elas se aplicam a nós na proporção em que fazemos nosso contato consciente com o infinito invisível e as recebemos como transmissões de dentro. Cada promessa divina nas Escrituras é o Cristo se manifestando, e quem quer que ouça recebe o benefício não apenas para si, mas para todos que estão sob seu comando. Se os profetas hebreus estavam instruindo os israelitas sobre seu comando sobre um código moral, se os estavam guiando para fora do Egito através do Mar Vermelho, ou se esses profetas estavam empenhados na reconstrução dos templos, quem quer que fosse o líder divinamente inspirado num determinado momento, ele recebeu a responsabilidade de cuidar de seu povo. O povo teve que ser repreendido e disciplinado, porque às vezes ainda tentava se separar e retornar a Baal e se misturar com os pagãos. Eles estavam passando pelos estágios preliminares da iniciação, e todos nós, quando estamos neste estágio de iniciação, isto é, quando estamos no estágio de passagem da humanidade para a realização de nossa divindade, devemos ser advertidos. Todos nós recebemos os 10 mandamentos. Todos nós recebemos avisos claros de desastres se não mudarmos e abandonarmos nossos caminhos humanos. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Alguns desses profetas, sábios evidentes, cederam ao medo, à dúvida ou ao desânimo, assim como o salmista e o mestre, quando clamaram: Deus meu, por que me abandonaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Na verdade, aquele grito do desespero do mestre pode ou não ter sido expresso. Lá estava Jesus, suspenso acima das cabeças das pessoas ao seu redor, sem dúvida em um estado enfraquecido. Não parece provável que aqueles que estavam no chão pudessem ouvir as palavras que ele proferiu, porque não parece que naquele estado ele pudesse ter gritado em voz muito alta. Portanto, há uma séria dúvida que me vem à mente se ele alguma vez disse ou não tais palavras, uma vez que conhecia bem a natureza de sua demonstração. Se ele fez, e se essas foram suas palavras, elas representam um medo momentâneo, um lapso momentâneo, devido ao fato real da crucificação. Pode muito bem ter acontecido que em sua mente houvesse algum pensamento de uma libertação milagrosa da experiência. Então, achando necessário ir em frente, poderia ter havido aquela sensação momentânea de medo ou dúvida. Por outro lado, também pode ter sido uma tradução errada do que foi dito. Ele poderia muito bem ter dito algo que soou assim, e que mais tarde foi traduzido incorretamente. A questão, no entanto, não é se ele fez ou não essa declaração, mas sim o fato de que provavelmente todo líder religioso, ao longo dos tempos, às vezes experimentou dúvida, medo, admiração ou desânimo. A Bíblia é o registro das aspirações humanas e da emergência do homem na realização espiritual. É o registro de nossas próprias lutas, alternando entre esperança e desespero. Esses gritos de desespero podem ser proferidos por você ou por mim, enquanto estamos no caminho e não o alcançamos totalmente. As dificuldades de tirar a consciência humana de si mesma. Sempre haverá dúvidas em nossa mente se estamos fazendo a coisa certa de acordo com o plano de Deus. Sabemos que nossos motivos estão certos
Queremos fazer o certo, nossos desejos estão certos, mas ainda não temos certeza. Este é o plano de Deus? Devemos fazer o que estamos fazendo hoje? Se estivéssemos ouvindo Deus corretamente, haveria algo mais para fazermos neste exato momento? Sempre essa pergunta vem até nós, e vem mais especialmente para aqueles que são praticantes, professores ou líderes de grupo, para aqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento espiritual dos alunos que se confiaram ao professor ou ao ensino, porque então não se é apenas responsável pela própria demonstração, mas por aqueles que vieram a ele para serem guiados ao longo do caminho. Se Moisés estivesse sozinho, teria sido fácil para ele falhar ou ter sucesso, já que ele teria apenas sua própria experiência a considerar. Mas ele tinha aquela horda de hebreus, pessoas que estavam na escravidão, a quem fora instruído a conduzir a liberdade. E o que aconteceu? Enquanto, sob sua orientação, eles reclamaram repetidamente: Oxalá tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando nos sentamos juntos às panelas de carne e comemos todo o pão, porque nos trouxeste a este deserto, para matar de fome e toda esta multidão. Êxodo capítulo 16, versículo 3. Eles haviam sido escravos e um lugar para dormir. Assim, é verdade ainda hoje que o homem cujo fôlego está nas narinas sempre escolherá ser escravo, se alguém lhe garantir 2 refeições por dia e um lugar para dormir. Nem precisa ser um bom lugar ou boa comida, contanto que ele não tenha a responsabilidade pessoal de sair e ganhar ou competir por isso. Ele está perfeitamente disposto a ceder seu voto a qualquer um que providencie esse pequeno sustento. Essa é a natureza humana. Os hebreus não tiveram a visão de Moisés e imploraram para que voltassem à escravidão, para que fossem alimentados, alojados e vestidos. Seu líder sabia que uma tarefa difícil era exigida, porque eles poderiam ter que ficar sem comida, sem moradia, e eles poderiam ter que passar por muitos perigos. Mas, apesar disso, ele sabia que, se eles persistissem, seriam conduzidos à liberdade total da escravidão, e, portanto, ele tinha que lutar contra as mesmas pessoas que estava tentando libertar. A experiência de Moisés foi repetida por Elias, Isaías, Jesus, João e Paulo. Todos aqueles líderes tiveram que lutar contra as mesmas pessoas que estavam tentando abençoar. Por quê? Porque aqueles a quem eles tentavam abençoar seriam chamados para sacrifícios que eles próprios não queriam fazer. Eles queriam o seu caminho. E eles não apenas queriam o seu caminho, mas também o queriam ali mesmo. As pessoas estiveram perfeitamente dispostas, em todas as fases da história, a renunciar a um futuro bom por um presente meio bom. Surpreenderia que os profetas hebreus e Jesus, Paulo, Pedro e João tivessem momentos de se perguntar se valeu a pena e se eles estavam interpretando a mensagem de Deus corretamente, uma vez que pareciam ser os únicos que tinham fé nela. Mesmo esses grandes líderes mantiveram um traço de humanidade, e isso se expressou em algum momento ou outro em dúvida, medo ou desânimo. Temos ou não temos um senso de separação de Deus? Cada vez que somos tocados pela dúvida, medo, limitação ou um senso de desânimo, vamos reconhecer que o que está operando em nossa consciência, naquele momento particular, é uma sensação de separação de Deus. Não é uma separação de Deus, porque não podemos estar separados de Deus. Por quê? Porque não existe nós. Na verdade, não existe em todo o mundo você ou eu. Deus, sendo infinito, Deus é tudo o que existe. Deus constitui você e eu.
Deus constitui nosso ser. Deus é a essência do nosso ser, a vida, a alma, a mente, o espírito, a lei, a continuidade e a atividade. Deus é tudo em todo o nosso ser, quer sejamos santos ou pecadores. O grau de nossa santidade depende totalmente do grau de nossa percepção consciente dessa unidade. O grau de nossa capacidade de pecar é o grau de sensação de separação que se instala dentro de nós. Na verdade, tudo que existe na humanidade é o senso de separação de Deus. Não somos seres humanos como parecemos ser. Somos seres espirituais puros. Aquilo que é chamada de experiência pródiga ou queda do homem, a experiência de Adão e Eva, não constitui separação. Adão e Eva antes da queda também eram Adão e Eva depois da queda. No momento em que esse sentimento de separação começa a desaparecer, a condição de Cristo, ou filiação divina, começa a ser revelada. Tudo acontece dentro de nós. Tudo isso não tem a ver com Deus. Isso tem a ver conosco. Temos ou não um sentimento de separação de Deus? Estamos ou não começando a atingir a realização de nossa filiação espiritual? Deus é. Deus já existe. Mas a parte que Deus desempenha em nossa demonstração é esta. Se não fosse pela graça de Deus, não poderíamos nem mesmo estar alcançando a percepção e a realização da filiação divina. Em outras palavras, que ninguém assuma o crédito por estar no caminho espiritual, porque ele não se colocou lá. Nenhum ser humano jamais o fez, e nenhum ser humano jamais o fará. É da natureza de um ser humano amar a companhia dos porcos. É da natureza do ser humano amar a degradação, a separação do bem e a autoindulgência. Aquiete-se e deixe a palavra despontar de dentro. Não vamos acreditar que as promessas das Escrituras são destinadas a seres humanos que vivem uma vida puramente humana materialista. Essas promessas divinas são destinadas a nós individualmente, na proporção em que fazemos nosso contato com Deus e recebemos essas promessas de dentro de nosso próprio ser. Se surgir em nossa mente, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Essa é uma promessa divina e podemos confiar nela. É melhor do que uma nota do Banco da Inglaterra. Quando recebemos tal transmissão de dentro, ela nunca nos deixará ou nos abandonará, e sempre nos trará de volta ao trono de Deus. Uma vez que ouvimos em nosso ouvido, não temas, porque eu estou contigo, é tudo de que precisamos. Isso é uma garantia absoluta da graça de Deus, como foi com Davi. Alcançamos a graça de Deus quando ouvimos a voz mansa e delicada dentro de nós. Quer tenhamos ouvido isso como uma voz, sentido como um impulso, ou apenas alcançado como uma consciência, independe de como venha, nós alcançamos a graça de Deus. Então, podemos dizer com confiança: ó bem, Ele vai me conduzir além das águas tranquilas, mesmo que eu tenha que cruzar algumas águas agitadas para chegar lá. Ele me faz deitar em pastos verdes, mesmo que eu ande por alguns áridos antes de chegar lá. O ponto importante não é se temos ou não o que consideramos felicidade ou paz completa hoje. Via de regra, isso é apenas uma ideia obscena do que constitui felicidade ou paz. O que conta é se estamos ou não nos preparando pelo estudo, pela meditação, pela companhia dos que estão no caminho espiritual para ouvir aquela voz mansa e delicada para a experiência real do Cristo. Assim que conseguirmos,
ficaremos livres de organizações, do apoio governamental e de todos os laços que a mente humana deseja colocar sobre si mesma. Uma vez que alcancemos esse contato com nosso ser interior, com nossa cristandade, não ficamos escravos de nenhum homem, de nenhuma organização e de nenhum governo, de nenhuma forma de economia. Somos então livres em Cristo e podemos dizer: Cristo vive minha vida. Não faz diferença se temos capitalismo ou comunismo. Não faz diferença se temos depressões ou booms. Não faz diferença se temos inundações ou secas. O Cristo vive minha vida. Com a iluminação, a preocupação começa a desaparecer. O segredo é fazer o contato com o infinito invisível. Mesmo depois de o termos alcançado, não devemos ficar muito perturbados se de vez em quando surgir uma sensação de medo ou desânimo. Após investigação, normalmente descobrimos que isso não veio através de nada que tenha a ver com a nossa demonstração pessoal, exceto na medida em que nossa demonstração pessoal é afetada por aqueles que nos rodeiam. Quando esses medos, dúvidas e hesitações vierem, provavelmente será por causa de algum amigo, parente, paciente, aluno ou alguém que não seja nós. E é com a demonstração de alguém que estamos mais preocupados do que com a nós. Ninguém jamais alcança a liderança espiritual se preocupando com sua própria demonstração. Ninguém jamais alcança a liderança espiritual enquanto faz alguma diferença para ele comer ou não comer, se dorme em um celeiro ou em uma casa, se fica acordado a noite toda ou o dia todo, ou se faz isso ou aquilo. Enquanto houver preocupação pessoal ou necessidade de demonstração pessoal, ninguém poderá alcançar a liderança espiritual. Todos aqueles que alcançam iluminação e liderança espiritual e ainda têm preocupação, não a têm com seu próprio bem-estar. Seu destino particular não significa nada para eles. Eles não estão preocupados com sua saúde ou com seu bem-estar, mas sim com aqueles que chegam ao alcance de sua consciência ou os que os procuram em busca de orientação. O mistério da divindade. Ao estudarmos as Escrituras, lembremo-nos de que não há desgraça em chegar a esses momentos de medo ou dúvida, mas vamos superá-los rapidamente e voltar para a nossa meta. Interiormente, sabemos que não existe Deus e o homem. Existe apenas Deus manifestado e expresso como o meu e o seu ser individual. Só existe Deus aparecendo na terra. Grande é o Espírito da piedade. Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Esse é o mistério da piedade. Deus manifestado em carne, Deus aparecendo como ser individual. Não há separação entre Deus e sua própria individualidade, formada individualmente, mas, porque podemos estabelecer um senso de separação, é por isso que estamos no caminho espiritual. Deus nos deu um corpo, e esse corpo é este corpo. Nunca estaremos separados deste corpo, porque este corpo é o produto de nossa própria consciência. Este corpo é nossa consciência manifestada, expressa. A única maneira que este sentido do corpo pode melhorar é para que nossa consciência da verdade melhore ou seja ampliada, até chegarmos ao ponto onde não há mais nossa consciência e consciência de Deus, mas onde a consciência de Deus se torna única e completamente nossa consciência. Então, é claro, o corpo mostrará o que o corpo do Mestre mostrou no momento da ascensão, puro ser espiritual. Até que nossa consciência seja despojada de todas as teorias e crenças humanas,
nosso corpo continuará a mostrar algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Este corpo melhora em aparência à medida que aumenta nosso discernimento espiritual. Neste caminho espiritual, estamos engajados no trabalho de morrer diariamente. Esse morrer diário consiste no afastamento das crenças humanas, materiais ou mortais, e na proporção em que elas desaparecem de nossa consciência, ela se torna muito mais clara como transparência da consciência de Deus. Portanto, nosso corpo, nosso trabalho e nossa casa assumirão uma aparência mais saudável, feliz e próspera.